Louvado seja Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos. Abra comigo. Romanos 6, versículo 1. Diz a palavra do Senhor assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Amém? Põe a mão assim na altura do teu coração. Feche os seus olhos. Pai querido, sem a tua presença é impossível entender a palavra. Porque, meu Deus, nós ainda estamos muito escuros no que diz respeito das coisas celestiais, nas coisas que são de cima. Por isso, meu Deus, que o Senhor nessa noite venha arrancar toda a incapacidade humana, Pai, toda a limitação que nos impede de conhecer ao Senhor da maneira que o Senhor realmente é. Toma cada vida, cada coração aqui presente, cada pessoa que o Senhor trouxe nessa noite para ministrar no seu coração a vida, o Evangelho Salvador. Então, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Pai, venha falar conosco da maneira que o Senhor quer falar. Nós damos total liberdade para Ti, Senhor, para que nos exorte, para que, meu Deus, venha nos abençoar através desse pequeno e simples sermão. Mas não nos deixe, meu Pai, sair daqui da mesma maneira que nós entramos. Muito pelo contrário, que nós venhamos sair daqui transformados, lavados, remidos e iluminados pela Tua santa e gloriosa palavra. Em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Por favor, igreja, pode se assentar. Se você precisar de uma água geladinha, peça para os obreiros. Eles vão ter o maior prazer de ir lá pegar para você, para que você fique atento à ministração dessa palavra e venha viver o que Cristo, ele através da vida de Paulo, ele vai nos instruir. Amados, a carta aos Romanos, ela é considerada o maior tratado evangelístico, teológico que já existiu. Porque a carta aos Romanos, ela vai mostrar e apresentar o verdadeiro evangelho. Você quer conhecer o evangelho que vai te salvar? Está descrito aqui na carta aos Romanos, através da vida do apóstolo Paulo. E nós, amados, temos que ser muito gratos a Deus, porque Deus, ele enviou o seu Filho na terra, e Cristo, ele foi aqui nessa terra, nesse mesmo mundo que nós vivemos, um exemplo vivo de caráter.
aqui nessa terra não se encontra e nunca se encontrou um caráter parecido com o de Cristo. Cristo aqui nessa terra, ele foi o exemplo de servo, porque ninguém, por maior obreiro que seja, por melhor pregador que seja, conhecedor da palavra, ninguém serviu ao Pai como Cristo serviu aqui nessa terra. Ele foi o grande exemplo do que Deus, ele procura na terra nos dias de hoje e não encontra. Sabe por quê? Porque Cristo, ele não se corrompia com costumes, com religiosidade. Você vê que Cristo, para apresentar o evangelho, o reino de Deus na terra, ele teve que romper qualquer ligação, tipo de costume, com qualquer tipo de religiosidade. Inclusive, ele era muito perseguido por isso, mas ele preferia romper com costumes do que romper com o próprio Deus. Ele não aceitava chegar em determinados lugares e ser moldado pelos costumes daquela região. Muito pelo contrário, aonde Cristo entrava, ele mudava aquela região, porque o reino de Deus entrava junto com ele. Cristo, para você ter uma ideia, ele não se corrompia com as tendências desse mundo. Ele não se corrompia. Hoje você vê que o servo de Deus, ele se corrompeu tanto com as tendências do mundo, porque dificilmente uma pessoa que está na igreja, se ela não tiver com uma Bíblia na mão, ela vai receber de alguém uma paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão, só do jeito que ela vem vivendo, porque ela foi se transformando e ficando tão parecida com as pessoas do mundo, pelo jeito de falar, pelo jeito de agir, até mesmo pela maneira de se vestir, que a pessoa, o servo de Deus, ele não consegue ser diferenciado nesse mundo. Mas Cristo, ele não se corrompia com costumes, com tendências do mundo. Ele foi a pessoa mais humilde que já existiu. Diz a palavra do Senhor que ele, estando em forma de Deus, semelhante a Deus, como Deus, ele não quis por usurpação ser igual a Deus, humilhou-se a si mesmo, se fazendo em forma de homem. E aí diz que, estando na forma de homem, ele se humilhou-se a si mesmo. Ele preferiu ser o pior dos homens, de tanta humildade. Pensa numa pessoa humilde que você até chora de ver a humildade da pessoa. Cristo, ele supera todas as expectativas. E o melhor, Cristo, ele não murmurava em nada. Igual você e eu, quando a vida está ruim, você põe a mão no bolso, se acha uma lata, você chuta ela. Fala, meu Deus, por quê? Que a vida está assim? Por que tanta prova? Cristo não. O que viesse na vida dele, ele aceitava, sabendo muito bem quem regia a vida dele, quem que estava na frente dele. Ele não murmurava. Você não vai ver em momento nenhum Cristo murmurando. Mas Cristo, muitas das vezes, ele era duro com os ouvintes e duro com os seus discípulos também. Diz a palavra do Senhor que Jesus, em um dia em que ele havia de fazer a segunda multiplicação dos pães e dos peixes, diz a palavra do Senhor que os discípulos já não eram para ficar daquela maneira, porque eles já tinham visto um milagre da multiplicação. Diz que o povo não queria ir embora de novo. E aí Cristo, na primeira multiplicação, um menino, ele vem e traz os 5 pães e 2 peixes. Mas agora, Jesus, ele vira para os discípulos, chama ele e fala, o que vocês têm? Porque o certo não é a multidão alimentar o discípulo que alimenta a multidão. É assim que tem que ser. Jesus, ele fala, dê vocês a eles de comer. O que vocês têm?
E diz a palavra do Senhor que aqueles discípulos, eles olham, olha, Senhor, nós temos 7 pães e temos alguns peixinhos. E Jesus, ele fala, traga que nós vamos alimentar a multidão. E Jesus, ele faz do mesmo jeito. Ele pega os 7 pães, ergue ao céu. Ele pega aqueles peixinhos, ergue ao céu. Manda todo mundo sentar em bolo de 50 pessoas. Ele cria aquela logística para ficar mais fácil de servir todo mundo. E diz que no final, quando todo mundo bateu na barriga assim, dizendo, não aguento mais. Não cabe mais nem um pedacinho de pão. Não cabe mais, nós não aguentamos. Jesus, ele fala da mesma forma que ele fala na primeira vez, ele fala na segunda. Então recolha os pedaços que sobraram e coloque nesses cestos que estão aqui. E os discípulos vêm recolhendo. E Jesus, ele olhando, e acabaram de recolher, tinha 7 cheios apenas. E Jesus, ele olhando para aqueles 7 cestos, ele olha para os discípulos e ele começa a sair andando em direção ao barco. A multidão começa a falar, mestre, nós queremos falar com você. E Jesus, ele fala, uma geração cruel e perversa pede um sinal, mas não vai ver nenhum sinal a não ser o do profeta Jonas, porque da mesma maneira que o Jonas, ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, convém que o Filho do Homem também fique no centro da terra. E saem disparada para dentro do barco, nervoso com seus discípulos. E aqui em Marcos capítulo 8, eu quero que você veja isso comigo, porque Jesus, ele vai tratar com muita dureza aqueles discípulos, e é relevante para você entender isso, para que você venha viver uma transformação grandiosa na tua vida também. Diz o seguinte, que Jesus, ele entra no barco e diz assim, ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinha consigo senão um pão. Jesus, ele vê ali no barco um pão caído ali. E aí Jesus, ele aqui vai entender o porquê que o resultado foi pífio. Diz aqui que ele vai virar para os discípulos e dizer o seguinte, preveniu-os Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O que é o fermento dos fariseus? Hipocrisia. E o de Herodes? A mentira. Guardai-vos da mentira e da hipocrisia. E diz aqui, e eles discorriam entre si, é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou, por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes? E tendo ouvidos não ouves? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaço recolhestes? Responderam eles, 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam 7. Ao que lhe disse Jesus, não compreendeis ainda? Vou explicar para você. Jesus, ele pergunta para os discípulos, quantos pães vocês têm? E eles olhando, falam, nós temos 7. Mas na verdade tinha 8. Deixaram um dentro do barco, levaram 7 para Jesus. E quando tem mentira no negócio, o resultado é atrapalhado, amados. Pode ser qualquer coisa na tua vida. Se você começa mentindo, vai atrapalhar. Vai atrapalhar seu casamento, vai atrapalhar sua empresa, vai atrapalhar os seus negócios, vai atrapalhar sua amizade. Por que Jesus ele está dizendo? Porque Jesus ele não catava pedaço de peixe. Ele sempre catava pedaço de pão, porque peixe apodrece. O pão, por ser asmo, ele não apodrecia. E ele fala, ó, nós levantamos, tínhamos 5 pães. E quantos cestos Deus deu? 12. E com 7 pães deu quanto? 7. Ele fala, a mentira, ela atrapalhou o resultado. Vocês são mentirosos, guarda da mentira. Larga a mão de ser mentiroso, porque senão vai atrapalhar o resultado. Ele fala, guarda do fermento da mentira, meus discípulos, para que você não faça planos e chegue no final, seja tudo frustrado.
Jesus, ele era duro quando precisava ser, mas era humilde e manso na maioria das vezes, trazendo grandes ensinamentos. Então nós temos que agradecer muito a Deus. E Paulo é desse Cristo que ele vai estar anunciando. E na semana passada, nós, através de um paralelo entre Adão e Cristo, dizemos que com Adão a morte reinou. Antes de Adão, nem um passarinho havia morrido. Mas depois que Adão caiu ali no paraíso, todo mundo começou a morrer, inclusive os animais tiveram que morrer. Primeiro para cobrir o homem do pecado. Mas depois que Cristo ele veio, a morte, ela não reinou mais, muito pelo contrário. Veio uma nova esperança para todos nós que cremos em Cristo, porque diz lá em João 1,4 que nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Ou seja, aonde Cristo está, o pecado habitava, mas a graça superabundou. Amém? E agora Paulo, aqui em Romanos 6, nós vamos aprofundar nesse texto aqui, nos versículos que nós lemos. Diz a palavra de Deus o seguinte, que Paulo, ele vai continuar usando aquele recurso literário que é a diatribe, que ele pressupondo que alguém vai fazer um questionamento, porque Paulo, ele está dizendo, você é salvo pela graça. A graça, ela te salvará. Nós somos salvos pela graça para que ninguém se glorie. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, aqueles entendidos, eles poderiam tentar derrubar o argumento de Paulo, dizendo o seguinte, Romanos 6, versículo 1 diz assim, que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante. Olha só o que eles estão dizendo. Vamos pecar, porque se quando nós pecamos, aonde tem pecado, a graça é maior, vamos pecar ainda mais. Vamos cometer muito pecado, para que Deus seja mais glorificado. Não parece loucura? Mas, amados, tem um monte de cristão, de pessoas no dia de hoje, que parece que ela se programa, ela gosta de cair, porque ela fala, não, ela chega toda semana e fala, não, eu estava caído e Deus me resgatou, aleluia, uma vez, um mês depois, eu estava fraco, eu caí, voltei a usar todo tipo de porcaria, me prostituí, roubei, mas Jesus me resgatou, aleluia. Um mês depois, eu caí de... Meu irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, parece que a pessoa ela quer cair para glorificar a Deus. Não, eu caindo, eu vou glorificar mais o nome do Senhor. A graça vai ser maior. E não é assim que as coisas funcionam, amados. Não é assim, nós não podemos agir desse jeito. Sabe por quê? Numa dessas idas e vindas, você pode não voltar nunca mais. Numa dessas falhas de caráter, você pode perder tudo. Tudo que ele conquistou para os que nele creem. Você pode perder todas as coisas que Cristo ele conquistou. Eu sei que Cristo, ele levanta aquele que cai. Um dia eu estava caído, Cristo me levantou. Sabe o que vai glorificar o nome do Senhor dentro da igreja? É você lutar contra o mal. É falar, o buraco está aí, mas eu não caio mais nele. Eu sei de onde ele me resgatou, eu sei o gosto do fel. Por isso que eles estão dizendo, olha, vamos pecar mais, para que a graça do Senhor superabunde mais. Não, meu irmão, a graça de Cristo ela já está sobre a tua vida. E se você confiar, crer nele, essa graça ela te sustentará no meio das adversidades e você se manterá de pé para glorificar a Deus. Em nome de Jesus.
Você não pode aceitar isso na tua vida. Diz aqui no versículo 2, Paulo, na hora que ele levanta esse argumento, olha a resposta dele, versículo 2: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Vamos pecar mais, para que Deus ele tenha abundante graça. Ele fala, de maneira nenhuma, de jeito nenhum. Como que nós vamos pecar? Nós que já morremos para o pecado. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que a pessoa não pode de maneira nenhuma, pois se ela morreu para o pecado, ela não pode voltar a viver mais para ele. Eu morri por pecado, eu deixei esse pecado, disse, eu não quero mais. Eu não quero mais essa migalha, eu não quero mais essa corrente na minha vida, porque é assim, eu não quero mais ser tratado dessa forma. Nós morremos para o pecado, amados. Não tem como voltar se você morreu para o pecado. Se você disse assim, não quero mais na minha vida. Não quero, eu não aceito. Senhor, eu não quero mais isso. Mata dentro de mim esse desejo profano. Amados, não tem como você voltar a viver para o pecado. A não ser que aconteça uma coisa diferente. Às vezes a pessoa não morreu para o pecado. Igual, por exemplo, quem aqui na igreja acredita em morto-vivo? Você passa lá na porta do cemitério e fala, ai, meia-noite, porta do cemitério, as tumbas vão se abrir. A terra, aquela mão da terra, né, se levantará. Tem alguém que acredita nisso aqui? Não? Que bom, porque não existe, tá? Não, meia-noite agora vai vir, vim te buscar. Não. Mas vamos imaginar. Quem aqui já viu filme que tem zumbi? Levanta a mão. Já viu aquele zumbi, aquele morto-vivo ali? Zumbi existe? Então, quem que está por trás do zumbi é quem? É um artista, né? Se fazendo passar de zumbi. Assim é a vida de muita gente. Parece que morreu. Mas na verdade está vivinho ainda o pecado dentro deles. Parece que morreu. Mas na verdade a pessoa é só um artista. Fantasiado. Sabe por quê? Porque o filho na igreja respeita todo mundo, chega em casa, humilha a mãe. É um artista. Hoje é uma geração que chora. Parece aquela coisa, sabe? Hora de chorar, todo mundo chora. Aquela emoção sem conversão, sem mudança. Chora na igreja, chora de joelhos. Bate umas 500 fotos para postar no status primeiro. Porque tem que pegar na hora que a lágrima está rolando. Mas aí chega em casa, humilha a mãe. Responde a mãe. Quer bater na mãe. Responde o pai. É um artista. Não morreu por pecado. Está vivinho dentro deles. É igual o marido. Que na igreja pula. Olha. Fala 500 mil línguas estranhas. Mas chega em casa. Humilha a esposa. Humilha os filhos. É um artista, mano. É um artista. A esposa que, por exemplo, na igreja, atende todo mundo, é super carinhosa, chega em casa. Que a mulher sem sabedoria é um artista. Na verdade, não morreu o pecado. Está vivinho dentro dela. Só que como morto-vivo não existe, é só um artista que está na casa de Deus. Quem está entendendo isso? Por isso que Paulo está dizendo aqui, como que nós vamos viver ainda no pecado se nós já morremos para ele? A não ser que não morreu. A não ser que não morreu.
E ele vai continuar combatendo aqui, ó, versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Se você tem caneta, passe um traço debaixo de batizados em Cristo. Esse batizados em Cristo não fala do batismo nas águas. Paulo está tratando aqui como Cristo fosse um oceano e você mergulhasse nele. Como se Cristo ele fosse um rio e você mergulhasse nele. Então ele está dizendo aqui que nós fomos mergulhados em Cristo. Ou seja, quando Cristo morreu, quem crer nele, quem que antes era dominado pelo pecado, agora sabe que o pecado não domina mais, porque aquela pessoa morreu junto com Cristo. Cristo morreu, eu fui mergulhado em Cristo, eu morri junto com ele. Aquele pecador inveterado morreu. Aquele que morreu com Cristo, pastor, mas eu estou vivo aqui. Mas sabe quem morreu? Aquele fracassado. Você já teve vontade, quando você pecou muito, olhou no espelho e dá um murro no espelho e fala assim, toma que você merece? Você já teve vontade de esgoelar quem estava refletido no espelho, que era você? Teve vontade de falar, você merece um soco, um murro, seu fracassado, você não presta para nada, falando para você mesmo. Olha como que você está, olha no fundo do poço que você está. Bom seria que você morresse. E aí dá vontade de se matar também. É esse que tem que morrer com Cristo. Quando uma pessoa ela crê em Cristo, o fracassado, aquele que era humilhado pelo diabo. Você lembra? Aquela pessoa que não podia dar sexta-feira, Marcos. A pessoa virava para você e falava, vamos para o Mangabinha. Vamos. Não tem dinheiro não, mas eu vou dar um jeito aqui. A mãe, me empresta esses 50. Mas eu não tenho, me empresta seu cartão. Mas você nem tem roupa para ir. Ô fulano, me empresta aquela calça branca que você tem. Para mim sair hoje. Você pedia roupa emprestada para sair, amado. Para pecar. Você não tinha controle da tua vida. Esse tem que morrer. É esse que tem que ser afundado em Cristo. Porque quando Cristo morre, o pecador morre também. Aquele que os amigos só procuravam para fazer farra, ele tem que morrer. Aquele fracassado do espelho que você disse várias vezes, você não presta, ele tem que ser sepultado em Cristo. Cristo ele é um rio, tem que ser batizado e morto em Cristo. Aquele que o diabo humilhava, que quando estava ali ó, no buraco de Satanás, fazendo o que Satanás queria, Satanás alimentava com o pecado, dava riqueza ainda, porque tem muita gente que está com a vida destruída dizendo, mas eu sou próspero, a minha vida está uma bênção. Satanás ele dá riqueza também dentro do buraco que ele coloca a pessoa. Aquele que está ali dentro tem que morrer. Ele tem que ser sepultado em Cristo. Porque enquanto ele não morre, amados, enquanto esse fracassado não morre, a sua vida continua a mesma. Hoje, Deus está colocando um espelho diante de você. E em nome de Jesus, se você crê em Cristo, se você crê no Senhor Jesus, aquela pessoa pecadora tem que morrer. Porque quem morreu para Cristo, morreu no pecado, para o pecado, não pode voltar mais, a não ser que não morreu, amor. Quantas latas de cerveja tem dentro da sua casa lá? Ah, pastor, antes tinha 12, agora tem uma só para mim, né? Calorzão. Quanto cigarro tem dentro da sua carteira? Ah, não, antes eu fumava 2 maços, agora é 3 cigarros só. É para não ter nenhum. Aonde estão os filmes pornográficos lá na sua casa? Em cima do guarda-roupa? Ah, não, antes eu tinha uma coletânea.
Mas tem um que eu ainda, de vez em quando, eu gosto de matar a saudade. Amados, quem morre para o pecado, essa pessoa que desagrada a Deus, que depois o diabo fala, esse é você, ele tem que ser mergulhado em Cristo hoje. Sabe por quê? Porque quando você morre em Cristo, você nasce em Cristo também. Você pode ter morrido como o pior ser humano, mas quando você se levantar, você se levantará como um servo do Deus vivo. Aleluia! Quer um exemplo de uma pessoa que mudou de vida? Paulo mesmo. O apóstolo Paulo gostava, matava, fazia um monte de coisas, perseguia. Encontrou com Cristo. Saulo morreu. Saulo morreu. Nunca mais matou ninguém, o apóstolo Paulo. Nunca mais perseguiu ninguém. Morreu. Foi sepultado em Cristo. Foi sepultado. Por isso que nós temos que buscar isso de Deus. O apóstolo Paulo diz aqui no versículo de número 4 o seguinte: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amados, agora aqui é batismo nas águas. Quando nós nos batizamos nas águas, o batismo ele tem uma simbologia. Igual, por exemplo, você, quando é deitado dentro da água, imergido nela, você morreu, está morto. Ali simboliza que você morreu. E quando você é levantado, você ressuscitou. E diz aqui a palavra que quando nós morremos, nós ressuscitamos e vivemos em novidade de vida. Mas que novidade de vida é essa que o apóstolo Paulo está dizendo? Porque se ensinou nas igrejas que a novidade de vida é entra pobre e sai rico. Você estava falido e quebrado, entrega a vida para Jesus, que você vai ficar rico. Isso que o povo pensa que é novidade de vida. Ah não, você estava comendo ovo frito, vai comer só picanha. Quem está comendo só picanha todo dia aqui? Rapaz, ninguém. Mas sabe por quê? Porque não foi isso. Isso não é novidade de vida. Sabe o que é a novidade de vida? Você morreu como um pecador, você levanta com um novo caráter, com um novo princípio de vida. Você morreu ali como um fracassado, como uma pessoa que não tinha amor próprio. Mas quando você se levanta, a palavra que define é recomeço. O cristão, ele recomeça do zero. Tem que ser do zero. Porque não dá para aproveitar nada da vida errada que a gente tinha. Errado com certo dá errado, amados. Errado com errado não dá certo, não. É recomeçar. É começar uma nova vida do zero, como uma pessoa diferente. Isso é viver em novidade de vida. Isso é viver de uma maneira diferente. Poxa, se eu sei que eu estou brigando com a minha esposa, vou tentar mudar. Isso é novidade de vida. Mudança de caráter, de atitude, mudança de jeito, de tratamento. Amém? Isso é a partir do momento que você que semeava só maldade começa a semear o bem, a colheita muda. Antes você falava só mentira e colhia só problema. Mas agora você fala a verdade, doa quem doer, a colheita vai mudar. E você pode ter certeza disso, que quando você morre e nasce para Cristo e anda nas pisadas do Senhor, meu irmão, minha irmã, muitas pedradas você vai receber. Muitos obstáculos vão vir contra a tua vida, querendo te desanimar. Mas a boa mão do Deus Todo-Poderoso, ela te sustentará na caminhada, ela te firmará os seus pés sobre a rocha, nem vendaval, nem tempestade irá te tirar do caminho do Senhor. Amém?
Diga para quem está do teu lado, Deus tem uma vida nova para você. Fala aí, fala aí, fala aí. Ah, pastor, então é o iate que eu sonhei. Não, ele sabe que você pode ter uma mudança. Ele sabe que você pode parar de chorar pelos cantos. Ele tem uma vida nova para todos nós. Amém? Romanos 6, versículo 5, Paulo ele continua dizendo aqui, ó. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Olha que legal, amados. Se nós imitarmos Cristo aqui na terra, assim como ele foi recebido também, nós seremos. Mas como que Cristo foi aqui na terra? Ele teve que abdicar de uma vida de pecado. Não pecou. Nem um minuto. Nem um pensamento. Ele abdicou, não quis. Ele não quer. Cristo, aqui na terra, ele procurou viver uma vida reta, glorificando a Deus em tudo. Em tudo. Por isso que eu digo, amados, vamos mudar a igreja. Vamos mudar, irmãos. A gente tem que começar a rever alguns conceitos. Você tem glorificado a Deus em tudo na tua vida? Em todos os momentos? A gente precisa ver se a nossa semelhança de vida é igual a que Cristo viveu. Porque nós queremos ir para o céu. Quem quer ir para o céu, diga glória a Deus. Mas não queremos viver como ele viveu. Renunciando o pecado. Jesus, ele vai renunciar tudo aqui nessa terra. E no final, diz a palavra do Senhor, que ele vai ter uma entrada triunfal no céu. Jesus, antes de subir ao céu, ele vira para os discípulos dele e diz assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Imagina como que foi a recepção de Cristo lá na glória. Imagina só, nós, se quisermos viver e ter o mesmo que Cristo teve, todos nós aqui na terra, devemos tentar ser como Cristo. É impossível, mas temos que tentar sermos fiéis imitadores da mesma maneira que Cristo viveu. Estão te afrontando? Estão brigando? Amados, Jesus ele nos desafiou a amar os nossos inimigos. Quem está amando o inimigo aqui, levanta a mão. O inimigo. Não vem com a minha sogra é minha inimiga, não. Quem está amando o inimigo aqui? Tem gente que não consegue amar nem o irmão da igreja, que está lutando para ir para o mesmo céu, que não sabe diferenciar nem a mão direita da mão esquerda ainda. Cristo ele amou. Até os inimigos dele. E eu era inimigo de Cristo. Paulo ele diz aqui no capítulo 5 que nós éramos inimigos, nós éramos ímpios, nós éramos pecadores. E ele nos amou. Temos que amar, ele nos desafia. Ele fala, amai os vossos inimigos. É um desafio grande, né? Grande demais. Mas se você viver dessa forma, da mesma maneira, lá no céu, não vai ser qualquer entrada, não. Olha o que diz aqui, em Apocalipse 22, versículo 12. Apocalipse 22, versículo 12. Jesus está dizendo para João escrever isso. Olha o que Jesus está dizendo. E essa palavra é fiel e verdadeira, viu, amados? Essa palavra ela é fiel. Diz aqui, eis que venho sem demora.
e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ou seja, você que não está amando ninguém, nem se amando você não está mais, nem se amando, eu não me amo mais, eu não sou nada. Galardão é recompensa que Ele dá para aqueles que praticaram boas obras. Quanto de galardão que você tem? Você está ajudando as pessoas, você está trazendo a família para a presença de Deus, apresentando Cristo. Isso tem galardão. E Cristo, Ele diz aqui, ó, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o último, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Quem recebe a pessoa lá na glória é o próprio Cristo. Imagina a entrada triunfal, hein? Você aqui chorou. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aqui às vezes você passou momentos de tribulação. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles são o reino de Deus. Amados, quando chegar lá na glória, você não vai entrar pela porta dos fundos, não. É pelos portões da cidade santa. Mas tem que viver uma vida semelhante ao que Cristo viveu. Pastor, estou tentando. Continua tentando, amados. Eu sei que é difícil. Perfeito é só Jesus. Vai ter momentos que você vai perder a paciência. Você vai brigar, você vai xingar. Mas não desiste de tentar. Se arrependa. Fala com Deus, Senhor, ainda eu preciso sufocar aquele que eu vou ver ali no espelho. Ele tem que morrer. Eu não creio em zumbi, então ele tem que desaparecer da minha vida. Em nome de Jesus. Então Paulo ele vai falando, olha, vocês precisam viver dessa forma. Vamos voltar aqui em Romanos 6, no versículo 6. Ele continua dizendo aqui que nós, na semelhança da ressurreição, lá na glória, vamos viver na eternidade. Diz aqui nos versículos 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. A palavra grega para velho, ela não dá ideia de anos de vida. Ela dá a ideia de algo que é surrado, algo inútil. Sabe aquela roupa que não serve para mais nada, que já foi remendada um monte de vezes? Isso é velho. Então, a palavra do Senhor, ela vai nos dar entendimento que aquilo que é inútil, Paulo está dizendo aqui que aquilo que é inútil, que aquilo que não serve para nada, para aquilo na tua vida que está só tomando espaço, tem que ser crucificado com Cristo. Ou seja, aquele homem que não prestava para nada, dominado, que não podia ver ninguém sentado numa mesa, que não podia chegar no final do ano, que fazia 50 bolões da Mega Sena. Tem que morrer. Tem que ser crucificado. Aquele homem não presta para nada. Só traz problema para a tua vida. Em nome de Jesus, amados. Diz aqui em João, capítulo de número 8, que nós não podemos mais ser escravos do pecado. João 8:32, Jesus ele vai dizer isso. O pecado ele não pode andar com uma coleira no nosso pescoço, nos puxando para onde ele quiser, não. Ele não pode voltar, nós já morremos para isso. Diz aqui João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado
é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, a pessoa que está sendo dominada pelo pecado, ela tem que ser humilde e reconhecer isso. Eu não sei se você que está aqui nessa noite está passando por algum momento na tua vida em que o pecado quer sair para fora de novo. Você precisa falar com Cristo, que é somente Ele que pode te libertar da escravidão de novo do pecado. Você não pode voltar para trás, você não pode. O homem que ressuscita com Cristo, ele não vive mais para o pecado, mas ele vive para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Amém, amados? Vamos aqui em Romanos 6, 7, já estamos encerrando quase. Diz a palavra do Senhor que a pessoa que morre para o pecado, que não serve mais o pecado como escravo, esse aqui é meu escravo, eu faço dele o que eu quiser. Não, o pecado não faz isso mais com a nossa vida, não. Diz aqui, ó, versículo 7, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu para o pecado está justificado do pecado. Quem morreu, quem declarou que não quer mais, ainda que o pecado ele tente, mas a pessoa ela não abre mão, ela já está justificada por Cristo. Ela está justificada por Cristo, porque ela morreu em Cristo. Ela morreu naquele que tem poder de ressuscitar e até da sepultura fazer voltar o homem. Amém? Por isso que é muito importante, amado. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam. Jesus, ele está voltando, igreja. Cada vez mais perto estamos de sermos arrebatados, ou até mesmo de Cristo, ele levar a igreja dele. Mas você está justificado por Deus? Você já morreu para o pecado? Quem morreu já está justificado. Quem declarou eu quero é Deus na minha vida e está vivendo como quem quer, está justificado. Mas o problema todo é quem não morreu. Talvez você não entregou a vida para Jesus ainda. Está em cima do muro. Está com medo do que os outros vão falar de você. Ou talvez você criou uma defesa na tua mente que acha que não precisa mais pedir perdão. Que é assim e pronto e acabou. Meu irmão, todo aquele que é de Cristo tem que estar maleável para a mudança que ele pode fazer a qualquer momento na nossa vida. E se ele quiser mudar tudo agora, na tua vida, ele pode? Ah, pastor, agora? Domingão? Pois é. Quem morreu está justificado, mas quem morreu dá liberdade para ele mudar. Hoje Cristo ele quer mudar a tua vida. Amém? Diga assim para si mesmo, Cristo hoje quer mudar a minha vida. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Essa é a nossa fé, amados. Essa é a nossa fé. Morremos com Cristo, mas viveremos com ele na glória por toda a eternidade. Essa é a minha fé, a tua fé, a fé de quem morre com Cristo. Você se lembra de Estevão? Estevão, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ele começa a caminhar e fazer a vontade de Deus. E diz a palavra do Senhor aqui em Atos dos Apóstolos, vamos lá comigo, no capítulo de número 7. Diz a palavra que Estevão, ele começou a anunciar o evangelho da salvação, anunciar e a combater os religiosos. E diz a palavra do Senhor que por causa disso, Estevão pregando e anunciando que Jesus ele ama, que Jesus ele salva, que Jesus ele liberta, que ele transforma vidas.
Diz a palavra do Senhor, aqui no versículo de número 54, que as pessoas que ouviam Estevão anunciando isso, fizeram o seguinte: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Você não vê quando você prega para um parente: olha, sai dessa bebedeira, sai desse vício maldito que você está nele, sai da boca de fumo, meu filho. O Senhor não manda em mim. Olha, não sabe, cuida da sua vida. Até rangendo os dentes, rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus que estava à sua direita. Olha, sabe o que ele está acontecendo? Ele está sendo afrontado. Ele está falando: Jesus te ama. Não quero saber. Jesus, ele te ama, ele quer te tirar dessa situação. O problema é meu. Sai daqui. Não acende a luz, não. Me deixa aqui na escuridão. Sai desse quarto. Jesus tem uma vida para você. Jesus tem uma vida diferente para você. Jesus, ele tem uma vida nova. Faz como ele, imita ele. Sai desse sepulcro. Porque no dia que foram procurar Jesus no sepulcro, viemos ver Jesus, eles falaram: ele não está mais aqui não. Ele já saiu do sepulcro. Sai também. Não quero saber não. É o lugar que eu escolhi, pronto e acabou. É desse jeito. Estevão, quando ele vê a afronta, ele levanta os olhos ao céu. Porque dá vontade de desistir, não dá? Principalmente quando é da família, quando é pessoa, você fala: quer saber? Mas ele olha para o céu e diz a palavra do Senhor o seguinte, que ele vai ver Jesus de pé, do lado direito de Deus. Versículo 57, versículo de número 56. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Ô pastor, que triste. Triste? Estevão, ele foi recebido no céu pelo próprio Senhor Jesus. Pelo próprio Filho de Deus. Ele sabe, tem uma vida eterna preparada para nós, amados. Vale a pena lutar contra o pecado, vale a pena lutar contra a vontade da carne. Vale a pena. Porque no dia que você estiver lutando, as pedradas podem estar vindo. Mas Jesus, ele vai se levantando. Toda vez que você leva uma pedrada da vida, Jesus, ele se levanta. Não foi isso que Jó, ele diz: eu sei que o meu Redentor, ele vive, ele vai se colocar de pé sobre essa terra. Em nome de Jesus, lute contra o pecado. As pedradas, elas podem vir, mas Deus, ele estará na tua frente, como teu escudo, como teu broquel, como aquele que vai e faz a obra para que o nome dele seja glorificado. Aleluia! Estevão, ele vai morrer, mas ele morre para a glória de Deus. Amém? E aqui no versículo de número 9 e 10, Romanos 6, versículo 9 e 10, nós vamos encerrar. Diz aqui, Paulo dizendo: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre,
morreu para o pecado, para sempre. Mas quanto a viver, vive para Deus. Cristo, ele ressuscitou. A morte não pôde mais detê-lo. A morte não pôde detê-lo, aliás. E nem aos filhos de Deus. Quem é filho de Deus, diga glória a Deus. Que morreram para o pecado, a morte também não pode mais detê-los. Não pode. Você, por exemplo, que está aqui hoje, em nome de Jesus, morreu para o pecado, permaneça em Cristo. Permaneça em Cristo. Não volta atrás, não. Porque a morte, ela não tem mais a última palavra na tua vida. Ela não sela o teu destino, porque o destino dos que creem em Cristo já está selado. Que é a cidade santa, que para os salvos ela foi preparada. Por isso, meu irmão, viva aqui nessa terra, viva mesmo. Lute contra o pecado, mas viva para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor? Toda a igreja fique de pé. Louvado seja Deus. Eu quero fazer uma oração por todos. Mas antes de orar por todos, gostaria que você fechasse os seus olhos, se for possível, permanecer nos lugares. Põe a mão direita na altura do teu coração. Em nome de Jesus. Eu sei que essa palavra em algum momento falou ao teu coração. Não sei em qual momento foi. Mas Deus, ele fala. Deus é Senhor. Ele alimenta o rebanho com pasto verdejante. E talvez essa palavra, ela te confrontou nessa noite. E como eu louvo a Deus pelo confronto da palavra. É ela que me tira do caminho errado. Se a palavra não me confrontar, eu vivo uma ilusão. Eu sou um artista dentro da igreja. Eu sou um ator. Mas eu também não sou filho. Eu viro apenas um figurante na vontade de Deus. E eu não vim para isso. Você não veio aqui para isso. Deus não te trouxe aqui para isso. Talvez você está aqui e ainda não entregou a vida para Jesus. Ele te escolheu. Mas você precisa entregar para Ele. Porque quando você se entrega para Cristo, é sinal que lá na cruz você morreu com Ele. Se o Espírito Santo ele está tocando em você hoje, é porque no dia que Jesus ele gritou na cruz, está consumado. Tetelestai. Você estava morrendo naquele dia. Esse pecado que tenta te dominar hoje, morreu naquele dia. Se você crê em Cristo, mas somente nele. Se você está aqui hoje e quer entregar a vida para Jesus, ou você se afastou do caminho do Senhor, talvez você se feriu com a igreja, com a denominação, mas Cristo ele não te feriu, ele foi ferido por você. Ele foi ferido por mim. O que Cristo, o que Jesus, ele fez contra a tua vida? Para você fugir dele, se entrega hoje, mergulhe em Cristo. Ou até mesmo, meu irmão,
Você que diz assim, pastor, eu preciso falar com Deus porque eu não estou tendo mais força, pastor. Eu não estou tendo mais força. Eu não quero mais viver. A dificuldade está aí, está muito grande. Eu tenho medo até mesmo de morrer, de pegar um vírus e morrer. Eu não sou como Estevão, não. Eu não estou vivendo para a glória de Deus. Eu gosto demais desse mundo aqui. Eu gosto demais do que eu conquistei aqui nessa terra. Eu não estou preparado para morrer, não. Nem arrebatado, talvez eu não quero ser ainda, porque eu já comprei carro, já comprei um monte de coisa. Eu estou amando o mundo. Eu estou amando o mundo. Você precisa hoje voltar os seus olhos para Cristo. Eu amo meu emprego para mim é tudo. E se eu perder esse emprego? Peraí. Você não perde o emprego, mas está perdendo Cristo na tua vida. Você está perdendo Jesus. Você está perdendo a essência da vida. A felicidade, ela está numa vida com Jesus. É ter a vida salva. Por isso que hoje, igreja, você que, por exemplo, quer morrer, mas assim, não, eu quero morrer para esse pecado. Ele não pode ficar me dominando mais, eu já morri para ele. Eu não acredito que esse morto-vivo, ele vai vir me assombrar de novo, não. Se entrega para Deus. Recomece quantas vezes for necessário. Hoje é dia de recomeço. Você pode recomeçar tudo hoje de novo, se você quiser, vivendo de uma maneira diferente. Se você hoje decidir sair daqui mudando completamente seu caráter, seu humor, a maneira que você trata as pessoas, você pode recomeçar em Cristo. Desde que essa pessoa morra, você ressuscitará como uma planta nova para dar frutos para a glória de Deus. Você que quer hoje entregar a vida para Jesus, você que estava afastado da presença de Deus, quer voltar? Você que estava fraco, quer orar pedindo perdão a Deus? Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar pela tua vida. É recomeçar. A palavra é essa, é recomeço. Eu quero viver novidade de vida. Pastor, eu também quero, eu preciso. Eu necessito disso. Chega da escuridão da vida. Então vem colocar a vida diante de Deus. É assim que a gente morre todo dia. É assim que eu morro. É assim que é o caminho. Amém? Pastor, eu quero. Eu preciso. Eu necessito de Deus. E você precisa mesmo. Você precisa muito de Deus. Muito. Satanás, ele está armando um laço. Está armando a cilada. Mas Cristo, ele continua livrando aqueles que nele confiam. Pastor, eu estou bem. Não, eu estou bem com Deus. Amém. Se você está bem com o Senhor, põe a mão na altura do teu coração. Mas deixa eu te lembrar que o que está acontecendo aqui não é uma peça teatral, não. Isso aqui não é uma peça de teatro onde tem artistas, não. É real. É real. Quem não nascer de novo
não entra no reino de Deus. Só depende de você. Joga a defesa da sua vida fora e põe o escudo que é Cristo na tua frente. Se você está bem, põe a mão na altura do teu coração. Se você quer pedir perdão a Deus por qualquer coisa, por mais difícil que seja, vem aqui na frente agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não vá para casa do mesmo jeito. Não vá para casa da mesma forma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Essa é a nossa fé, meu Deus. Que é de glória em glória, Pai. É passo a passo. Hoje, nós somos melhores do que fomos ontem, mas se queremos sair daqui, pessoas melhores para o amanhã. Por isso, meu Deus, eu te peço que diante desse altar o Senhor veja cada um dos teus filhos que nesta hora, com humildade no seu coração, reconhecem, meu Pai, a dependência de Ti, que precisam de Ti, que precisam do Teu favor. Assim como eu preciso também, assim como os obreiros dessa casa precisam também. Porque, meu Deus, nós não queremos voltar para trás, não. Necessitamos de Ti. Então, meu Deus, eu te peço, lava, meu Deus, esse coração. Limpa essa vida, meu Pai. Limpa, meu Deus, arranca essa tristeza, essa depressão, essa autoestima baixa. Meu Deus, em nome de Jesus, a novidade de vida, ela vem com o Senhor. Porque, meu Deus, ainda que nós não tenhamos nada nessa terra, nós sabemos que temos uma morada reservada aí na glória do Senhor, porque na casa do nosso Pai tem muitas moradas. Meu Deus, vá de encontro à vida desse que está de pé. Meu Deus, a Tua palavra, ela vem para nos confrontar. E às vezes, meu Deus, o Senhor, meu Pai, vem como um martelo no nosso coração. Mas eu creio, meu Pai, que aquele que está em Ti é como o monte de Sião. Aquele que confia em Ti não se abala, mas permanece para sempre. Dê-nos força, dê-nos a graça e dê-nos a paz que há em Cristo Jesus, em nome do Teu Filho amado, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus, amém.